A graça e paz, meu irmão, minha irmã. Eu gostaria de falar com você hoje a respeito da mais fantástica de todas as afirmações cristãs. Que afirmação é esta? É a afirmação que Cristo Jesus ressuscitou. E esta afirmação é fantástica não por conta da sua raridade, da raridade de ver alguém sendo ressuscitado, não por conta da sua impossibilidade, porque as Escrituras narram por diversas vezes pessoas sendo ressuscitadas por Cristo Jesus e até mesmo por profetas. Mas o que faz desta afirmação Cristo Jesus ressuscitou ser fantástica é porque a morte é o inimigo mais implacável de toda a humanidade. Os seres humanos têm tentado lidar com a morte de maneiras ingênuas e por vezes buscam desafiá-la sem saber exatamente do que se trata esta morte e por que pessoas morrem. O Woody Allen certa vez disse: "Não que eu tenha medo de morrer, só não quero estar lá quando acontecer." Mais à frente, ele refletiu e disse que a morte é aquilo que há de mais assombroso na face da terra. Todos, todos, inevitavelmente se encontrarão com a morte. Isso mais cedo ou mais tarde. Algo sempre esteve muito claro na mente do ser humano. É que tudo pode ser vencido, menos a morte. Não por acaso nós vemos expressões de que o que é mais certo na vida é a morte. Quando a morte chega, as esperanças se acabam. Por isso as pessoas dizem: enquanto há vida, há esperança. Quando a morte chega, é o fim. Mas um dia um homem adentrou as portas da morte. Seu nome? Jesus Cristo. E ele triunfou sobre o maior inimigo da humanidade. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressurgiu. E porque ele ressuscitou, aquele que nele crê também pode declarar com toda a esperança: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, depois, revestido este meu corpo de minha pele e minha carne, verei a Deus. Palavras de Jó, mas estas palavras podem ser de todos aqueles que creem e descansam no fato de que Cristo Jesus triunfou sobre a morte. O principal fundamento de todo o Evangelho é a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Negar essas verdades de que Cristo Jesus morreu e ressuscitou é negar o Evangelho totalmente. A fé desvanece, o ensino do Evangelho se torna inútil, sem valor e somos privados de qualquer esperança de salvação. Como declara o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14: se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação, é vã a nossa fé. Se Cristo tivesse sido devorado pela morte, aniquilado pelas trevas ou sucumbido à maldição do pecado, o que nos restaria? Se a morte tivesse dado a última palavra, como ele poderia ser o nosso Salvador? Mas de fato, verdadeiramente, Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Nós podemos expressar essa ideia da seguinte forma: Cristo abriu o cortejo da ressurreição. Sua ressurreição é o penhor e a garantia da nossa ressurreição. Porque ele vive, nós também viveremos. Porque ele saiu do túmulo, nós também triunfaremos sobre a morte. Somente Cristo afirmou ter conquistado a morte, ou seja, tê-la derrotado em sua própria experiência
e destruído o seu poder sobre os outros. E é por isso que Jesus pode declarar: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Meu amado, que verdade gloriosa, que bendita esperança. Ó, que conforto a vitória de Cristo Jesus nos dá e nos faz encarar a morte. Descanse, portanto, nesta bendita esperança. Seja consolado em saber que seus entes queridos que morreram em Cristo Jesus agora estão desfrutando de uma glória que não pode ser comparada com os sofrimentos desta vida presente. Deus te abençoe.